Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Mídia e Saúde na TV. Este momento especial para compartilharmos as boas informações para a sua qualidade de vida. E por falar em qualidade de vida, hoje nós vamos conversar mais um pouquinho com o fisioterapeuta Guilherme Lucas Munhoz sobre o CPAP, um dispositivo que tem ajudado muitas pessoas que sofrem com o ronco e com a apneia. Guilherme, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez no Mídia e Saúde na TV. Sempre muito bom falar com você. Obrigado, Alderi, pelo espaço aí, obrigado por tudo aí. Eu estou muito feliz de estar participando hoje aí do espaço com você. Claro, e o mais importante de tudo, né, Guilherme, é o conteúdo que vai ajudar as pessoas, né, sobretudo nessa vertente que você escolheu, né. Para quem não sabe, o Guilherme é fisioterapeuta e se especializou nesse monitoramento aí do CPAP, que é um dispositivo que ele vai falar em detalhes, né, se tornou um especialista aqui em Maringá e na região e tem ajudado muitas pessoas. Eu queria que você falasse, Guilherme, tem muitas coisas para perguntar e a gente já começa já pensando em tantas questões, né? Queria que você falasse um pouquinho mais. Quem não acompanhou as nossas outras entrevistas, o que é o CPAP? Né? Eu quero que você fale em detalhes aí. O CPAP ele é um dispositivo que a função dele é gerar um fluxo de ar, né? Então o paciente, quando ele tem um diagnóstico da apneia do sono, se for um diagnóstico de uma apneia grave, moderada, normalmente os médicos indicam o tratamento com o uso do CPAP. Ele é um ventilador, é um respirador, né? Ele gera um fluxo de ar. O paciente ele tem que utilizar uma máscara junto com o CPAP para estar conseguindo respirar. Então, a minha função é ajudar esse paciente na escolha da máscara e ajustar os parâmetros do equipamento para o paciente, né? Cada paciente ele tem tem uma anatomia diferente, né? Cada um precisa personalizar essa ventilação, você entendeu? Então a função nossa é ajustar esses parâmetros do equipamento pro paciente. Claro. É importante salientar, né, Guilherme, que existem vários recursos aí para o tratamento da apneia, né? Você realmente pegou um tipo específico, né? Para não apenas ajudar as pessoas, mas para monitorar, porque não é só usar. Tem que ter um monitoramento fisioterapeuta para saber se precisa de ajuste, essas questões aí, né? Sim, tem muito paciente que às vezes inicia o tratamento sem ter algum tipo de acompanhamento do profissional e ele não vê nenhum benefício, né, no tratamento, né? Então é importante a gente estar fazendo esse acompanhamento para estar dando esse suporte ao paciente, né? A gente vai junto nessa jornada aí do paciente para estar ajudando ele e estar melhorando essa questão do sono dele, né? Diminuindo essas apneias dele. Claro. Num primeiro momento, quando se fala do ronco, principalmente, né? Porque o ronco é uma manifestação que pode denunciar a apneia, né? Sim. Quando se fala do ronco, as pessoas muitas vezes brincam, né? Como se fosse uma coisa engraçada, mas não é, né? Quando o ronco realmente ele denuncia a apneia, é importante tomar cuidado e buscar o tratamento adequado, né? Porque a doença, ela tem muitos outros problemas sérios associados, né? Sim, com certeza. O ronco, ele é um alarme, né? A grande maioria dos pacientes, eles vão atrás do médico profissional para ver essa questão do sono dele através do ronco, né? A grande maioria é por causa disso daí. A esposa às vezes não consegue dormir direito, né? Ele acaba gerando um problema social dentro de casa, né? Às vezes vai numa pescaria com os amigos também, né? O pessoal que dorme no mesmo lugar, né? Que o apneico tá roncando, ninguém consegue dormir. Então o ronco sim é um dos principais alarmes aí pro paciente estar indo procurar esse tratamento. Claro. E existem níveis exacerbados do ronco, né? Tem pessoas que roncam realmente, o barulho é estridente, né? Tem gente que ronca bastante e assim, o ronco também, né? Além do ronco, ele pode desenvolver outros tipos de doença, né? Uma hipertensão arterial também é muito comum, né? O pessoal vai no cardiologista para tratar essa hipertensão e aí acaba descobrindo que ele está tendo esses picos de pressões altas aí durante a noite, né? Aí normalmente o médico ele pede para fazer o exame para diagnosticar o paciente. Ô, Guilherme, o paciente que chega até você,
ele vem encaminhado por um médico, ele já teve o diagnóstico do problema para você usar o aparelho, é isso? Com certeza. Aí primeiro ele passa pelo médico para ver o grau da apneia, para diagnosticar, né? O diagnóstico é feito pelo exame da polissonografia. Ele pode ser feito tanto em laboratório, como também em domicílio, né? Hoje existem vários tipos de dispositivo que dá para fazer na própria casa do paciente e é uma ferramenta a mais aí para estar ajudando no diagnóstico, né? Hoje a gente tem muito pouco laboratório do sono para estar fazendo esse tipo de diagnóstico. Então, esses polígrafos mais simples que são feitos em casa ajuda bastante nessa triagem aí. Não dispensando a polissonografia de laboratório, né? Que hoje ela é a melhor que tem, né? A mais Entendi. completa. Agora, quais são os critérios para constatar que realmente o paciente é portador da apneia? Considerando que o ronco pode ser um sinal, mas não apenas o ronco, né? Ou seja, Sim. a pessoa ronca, pode ser portador de apneia, mas tem outros sinais e outros sintomas para constatar, para realmente fechar um diagnóstico. Não, fulano é portador da apneia. Normalmente ele pode ter um déficit cognitivo, né? Pode ser uma pessoa que esteja esquecendo muitas coisas, aquela memória mais curta, né? Normalmente ele dá um exemplo, ele tem o costume de colocar a chave do carro em algum lugar, de repente ele coloca em outro e já não lembra onde está. A parte de pressão, que eu havia falado anteriormente também. Pressão arterial altera? Pressão arterial. Paciente que procura o médico para tratamento de hipertensão, é importante o cardiologista estar investigando essa questão do sono também com o paciente para ver se, de repente, essa hipertensão não pode ser causada por causa da apneia. Existe também a parte de diabetes, né? A parte de glicemia, ele também vai trabalhar bastante. Refluxo, né? Quando o paciente ele tá dormindo, o nosso principal músculo respiratório é o diafragma. E aí, quando ele tem essa via aérea superior colapsada, né? A língua ela relaxa e obstrui, o que acontece? O diafragma continua fazendo o movimento, né? E aí acaba gerando uma pressão intratorácica e abdominal, que se ele tiver uma propensão ao refluxo, ele vai ter mais durante o sono, né? Então, o apneico ele vai desenvolver refluxo, bruxismo, nictúria, vontade de urinar, ele acorda várias vezes para urinar. Então, são sintomas que a gente tem que observar no caso desses pacientes aí que têm apneia. Na verdade, o Guilherme, a apneia ela desregula o organismo como um todo, né? Sim, a parte metabólica, a parte cardíaca, cognitiva, né? Tem tudo, atrapalha tudo isso aí. Tem que pensar que a gente permanece aí de 7 a 8 horas dormindo, né? Então, é muito importante a questão do sono, o paciente dormir bem. Uhum. A apneia é o que exatamente? Porque nós estamos falando de ronco e apneia, né? O ronco é o barulho, evidentemente, né? Visível. A apneia, qual que é a principal característica da apneia? O que acontece? Porque está ligado com a respiração, né? Sim, o paciente ele tá deitado, dormindo, o que ocorre é um relaxamento da musculatura da língua, ali, da base da língua e do palato mole, e aí essa língua ela acaba descendo e obstruindo a passagem do ar. Se for uma obstrução total, e for acima de 10 segundos, é considerado uma apneia. Se for uma obstrução parcial, onde ainda tem uma passagem de ar ali, chama hipopneia. E aí, normalmente, na hipopneia que tem o ronco vibratório. Então, quando o paciente normalmente ele está roncando, ele está em hipopneia. Uhum. A maior parte das vezes, né? Entendi. E a apneia, ela interfere na respiração, ela interrompe ou obstrui, como que é? Porque até um certo ponto é normal, né? Ter essa língua ela vai obstruir e aí ele não vai conseguir respirar. Ela vai fechar totalmente a passagem do ar ali e ele vai ficar sem respirar. Literalmente, ele para de respirar Para de quando acontece respirar. a É uma apneia? parada respiratória. Se for acima de 10 segundos, é contado a apneia. Uhum. Se for abaixo de 10 segundos, a gente chama limitação de fluxo. Uhum. Né? Normalmente, no exame da polissonografia, tem todas essas informações ali. E aí o médico consegue também ver o grau da apneia do paciente, né? Porque muita gente não sabe, mas é comum a gente dormir e parar de respirar. É fisiológico. Todo mundo
dorme e ocorrem algumas apneias durante a noite, essas paradas respiratórias. O fisiológico, que é o normal nosso, que não vai trazer nenhum problema de saúde, é até 5 vezes por hora. Quando você tem um índice, ó, faz o exame, né, para diagnosticar, e tem um índice acima de 5, aí você tem o diagnóstico de apneia. Então, de 6 a 15 é uma apneia leve, né? De 15 a 30 é uma apneia moderada e acima de 30 ela é grave. Uhum. Então, o médico ele consegue ver a gravidade da apneia pelo número de eventos que o Uhum. paciente tem de apneia durante o sono. Ô, Guilherme, daí você embrenhou por esse caminho de fazer esse tratamento com. Você já faz muitos anos, né, que você trabalha com essa área, né? Eu trabalho já faz mais de 20 Mais anos. de 20 anos. É, eu trabalho com apneia E você atende pessoas de Maringá, região, pacientes de toda a de localidade. toda a região. Aham. E o que você observa, Guilherme, em termos de resultado? Qual que é a dependência? Quais fatores que podem dizer que vai ter um resultado X ou Y? Existe uma dependência do paciente? É só do aparelho mesmo? Como que você analisa isso aí? Vai depender, assim, muito da para ele se aderir ao tratamento, a gente tem que explicar certinho como é que usa o equipamento. Então, o profissional, se ele explicar bem como é que é utilizado o equipamento, como é que a apneia é causada e como é que o equipamento vai eliminar ela, ele vai ter um entendimento que aquilo vai ser uma coisa boa para ele dormir. Inicialmente, assim, assusta um pouco, né? Porque parece que você está usando uma máscara de hospital, essas coisas, né? Então, hoje, com a evolução da medicina, né, com a evolução dos equipamentos, hoje existem máscaras bem pequenas, hoje que é, é de mínimo contato, assim, que atrapalha bem pouco o paciente dormir. Então, a gente vai orientar o paciente como é que usa essa máscara, né, como é que monta o equipamento, e mostrar para ele os benefícios, né, de usar esse Uhum. equipamento, né, o que, que ele pode evitar, né, futuramente, ou que se ele tem alguma doença já de base instalada também, que essa doença ela pode melhorar Entendi. Essa máscara ele usa durante a noite inteira? durante a noite toda. Ele deita, ele vai colocar o equipamento, né, a máscara vai, normalmente ela tem um arnês, né, uma máscara que fica, pode ser uma máscara nasal, ou uma hora nasal, que pega boca e nariz, e tem um arnês, um fixador, né, uma fita que prende essa máscara no rosto. E aí o CPAP ele tem uma mangueira onde você vai ligar a saída de ar do equipamento nessa mangueira e vai conectar na tua máscara. E aí ele vai respirar esse ar que o aparelho vai impulsionar para ele. Entendi. Então, o objetivo dessa máscara é impedir os episódios de paradas respiratórias, é isso? Isso. A função nossa é ventilar esse paciente. Então, como a apneia obstrutiva ocorre uma obstrução, né? A língua ela relaxa e obstrui, a gente tem que mandar uma quantidade de ar na via aérea dele e vai depender muito de cada paciente. Então, a gente faz sempre uma anamnésia antes com o paciente, pergunta os principais quadros clínicos dele, os principais sintomas, para estar fazendo um pré-ajuste no equipamento, e aí a gente vai quantificar essa quantidade de ar que ele vai empurrar, né? Às vezes tem pacientes que precisam de pressões mais altas, pacientes que têm um perfil, um IMC mais elevado, uma circunferência de pescoço maior, esses pacientes requerem mais pressão de ar, né? Então, o fluxo de ar que a gente tem que fornecer é uma quantidade maior. Então, conforme a gente vai fazendo esse tratamento, o aparelho já nos fornece também a questão de apneias. A gente tem um relatório como se fosse da polissonografia. Os próprios aparelhos que a gente trabalha já emitem esse relatório para a gente estar sabendo se essa terapia está sendo eficaz ou não. Uhum. Os obesos têm mais tendência a desenvolver apneia e o ronco? Tem o índice de massa corpórea mais elevado, ele vai ter uma base de língua mais volumosa, né? Uma circunferência de pescoço maior, então ele tem a propensão a ter mais apneia, sim, né? E assim, não é só a questão de peso também, né? O que causa uma apneia hoje são 3 fatores, né? Um deles é o peso, pode ser também a idade, né? Quanto mais quanto a Avança a idade vai idade? avançando a idade, o que Ah, acontece? Essa musculatura
da via aérea, ela começa a ficar mais flácida, né? Ela vai perdendo o tônus muscular e aí tende essa musculatura a relaxar cada vez mais. E Uhum. também pode ser anatômico, né? Pode ser algum estreitamento de via aérea, né? O paciente pode ter uma gnata mais estreita, pode ter um queixo, uma retrognata, um queixinho mais para dentro, entendeu? Uhum. Pode ter uma língua mais volumosa, que aí pode estar causando Uhum. essas apneias aí. E você, como fisioterapeuta, porque a pessoa vai usar, mas não é simplesmente deixar o aparelho inerte lá. É importante o monitoramento, você avaliar ali como está obtendo os resultados. O que você faz efetivamente como fisioterapeuta durante o tratamento aí de quem usa o CPAP? A gente faz a titulação da pressão inicialmente, né? O paciente ele vai para casa e o equipamento hoje, existem marcas hoje como a ResMed, são equipamentos que hoje tem um sistema de telemonitoramento. Então a gente consegue monitorar e saber, né, o que está acontecendo com o paciente. A gente consegue saber se ele está com índice de apneia baixo, a gente consegue saber se ele está usando o equipamento, né? Uma coisa que você perguntou no início lá da aderência, né? Tudo vai depender também da orientação do profissional, mas também se o paciente ele está usando o equipamento ou não, né? Aquele paciente que usa um dia sim, um dia não, ou ele usa metade da noite, depois da outra metade da noite ele fica assim, esse paciente ele não vai se adaptar muito bem. Agora, o paciente que ele usa todas as noites e usa a noite toda, esse paciente ele já vai ter uma resposta bem melhor. Então, ele vai se adaptar mais rápido e vai sentir o benefício bem mais rápido. A impressão que dá é que a apneia é uma doença que atinge mais os idosos. Não sei se isso procede, mas acredito que tem outras faixas etárias também. Sim, a, hoje a apneia ela atinge um terço da população em geral, tá? Então, se você sentar numa mesa com 3 pessoas, uma vai ter apneia. Às vezes ela nem sabe, né? Porque ela nunca procurou um profissional para diagnosticar, né? E essa porcentagem, ela avança com o passar da idade, né? Pacientes 50 a mais, por exemplo, essa porcentagem já vai para 50%, já é metade. E quanto mais velho, essa porcentagem vai aumentando também, viu, Dori? Uhum. Então, Na verdade, você se tornou um especialista e montou uma clínica, né, Guilherme? Porque na tua clínica você dispõe do aparelho e ao mesmo tempo você faz toda essa checagem, né? Esse sim, monitoramento dos pacientes, acompanha toda a evolução é, e os possíveis problemas que acontecem, né? Que a eu não gente sei se... vai fornecer o equipamento, a máscara, o CPAP e vai também fornecer para ele o tratamento, né? Então a gente vai acompanhar essa, essa, esse início de tratamento e a gente sempre pede para o paciente estar retornando também, né? Não é só vender o equipamento e locar para o paciente, a gente tem que estar fazendo esse acompanhamento direto. Então, eu sempre procuro estar trazendo esses pacientes a cada 3 meses, estar trazendo de novo para o consultório, para a gente estar reavaliando esses equipamentos aí e ajustando essas pressões. E como que você faz essa aferição da quantidade de apneia, se reduziu ou não? O próprio aparelho fornece um número para saber se o Isso. paciente tem X ou Y episódio de apneia? O equipamento ele fornece para nós aderência, se ele está usando ou não o equipamento, quantas horas por noite ele está usando, se ele está tendo apneia ou não. Ele também diferencia os tipos de apneia, a gente consegue saber se ele está tendo apneia central obstrutiva, né? A gente comentou só sobre a apneia obstrutiva. Tem vários tipos de apneia? Tem vários tipos tem 3 tipos de apneia, na Hum, verdade, né? Hoje existe a apneia obstrutiva, onde ocorre a causa é uma causa mecânica, a língua relaxa, né? Ela cai, desce e obstrui a passagem do ar. Existe a apneia central, que ela é de causa neurológica, então o paciente ele está dormindo e aí o cérebro não manda o estímulo córtex cerebral, ele para de respirar, né? E existe a apneia mista, quando ocorre a obstrutiva e a central ao mesmo tempo, uhum. né? E o aparelho, o CPAP, ele vai tratar só a apneia obstrutiva, ele não trata a apneia central. Ah, só um tipo. Então, a gente tem que ter um cuidado na hora de ventilar o paciente, Hum, né? Pacientes que já vêm para nós com a polissonografia, a gente já vê na polissonografia que ele tem uma apneia central de base, são pacientes que tem que ter mais cuidado na hora de ventilar ele. Porque se você hiperventila um paciente que ele é suscetível a ter apneia central, você pode estar aumentando
essas apneias centrais e piorar o quadro do paciente. Uhum. Você comentou aí de pressão arterial, né? Mas na verdade, pela sobrecarga que a apneia provoca, dá pra gente imaginar que existem outros problemas cardíacos também, né? Talvez infarto, AVC, problemas ligados aí ao problema, né? Pode, ela aumenta a pressão arterial, né? Toda vez que ele tem apneia, Uhum. acaba ele tendo um aumento aí na sistema simpático, né? Ele acaba estimulando, e aí acaba produzindo mais adrenalina, noradrenalina, cortisol na corrente sanguínea, né? Então isso aí vai causar um aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca. Isso aí, com a noite toda e por vários anos acontecendo isso, aí ali acaba desenvolvendo uma doença coronária, uma hipertensão, até pode levar ao infarto também, Aldrin. Na verdade, o sono é um dos, se não for o principal, um dos principais pilares para a qualidade de vida, né? Então, se a pessoa não tem um sono repousante, consequentemente, ele não descansa direito. Se não descansa direito, tem vários impactos negativos no organismo como um todo, né? Com certeza. Ele, o apneico normalmente ele é uma pessoa muito inflamada, né? Inflamada. Ele como ele produz muito cortisol, né? Ele acaba tendo problema na parte de emagrecimento, né? Eh, vai também ter problema também de diabetes, né? Um, o paciente também ele tem um déficit cognitivo, vai ter vários fatores aqui que vai interferir na vida diária dele. A própria indisposição, né? Sonolência diurna, né? A Cansaço, dificuldade de produtividade, né? Porque se ele não repousa direito, ele vai ter um problema cognitivo, enfim. ele acorda exausto. Ele pode dormir 10, 12 horas que ele vai acordar sempre cansado. Ele nunca vai ter um sono reparador. Uhum. Ô, E a- Guilherme, homens e mulheres, você atende ambos os sexos, é claro, né? Mas quem que é mais propenso a ter a apneia? É mais propenso homens de meia idade, mas a mulher, a gente, na clínica nossa, a gente tem percebido que a partir da menopausa, isso aí começa a meio que igual ao homem também, Pelo fator hormonal? hormonal. Ah, Então a mulher depois da menopausa, ela começa a ter mais problema de apneia uhum. também. Você atende jovens também com problema de apneia? Atendo jovens também. Normalmente o jovem quando vem para nós pode ser um problema anatômico, né? Ele tem alguma a resistência de via aérea superior, né? Uhum, Então ele acaba desenvolvendo essas apneias. uhum. Ô, Guilherme, dentro da fisioterapia tem várias vertentes aí, né? Inúmeras vertentes, né? Você Sim. optou por essa área. Você já trabalhava antes com esse aí? Isso, eu trabalhava no hospital, né? A gente Uhum. mexia com a parte de ventilação. Eu trabalhei no UTI já e fazia o desmame das ventilação, programava os ventiladores, né? E o CPAP, ele é um respirador também. Então, eu fiquei meio que saí do hospital e fui para essa linha do sono. Uhum. E daí a pessoa que utiliza o CPAP é por um tempo, depende do problema, ou ele vai ter que usar sempre. Como que é feito A essa apneia, questão aí? ela é uma doença crônica, né? Crônica, não tem cura. Não tem cura, ela Né? vai evoluindo com o passar da idade. Uhum. Então, é um paciente que ele vai estar precisando desse equipamento por um longo tempo. Ele vai usar praticamente pelo resto da vida, até surgir novos tratamentos, né? Por enquanto, hoje o CPAP hoje é o tratamento ouro para apneia. Tratamento ouro, É, CPAP. existem, o dentista também faz a plaquinha intraoral, tem a fono também que auxilia também nós nessa parte, né? Uhum. Mas o paciente que já tem uma apneia grave ali, moderada para grave ali, o CPAP ele vai se beneficiar mais. Uhum. E o aparelho, ele tem um tipo padrão ou são vários tipos e você pode também adaptar de acordo com o problema do paciente? Tem vários modelos, várias marcas, né, de equipamento, né? A gente procura trabalhar com a marca da Resmed, é uma marca hoje consolidada no mercado, né? Ela hoje é a número um. Então a gente sempre procura trazer o melhor para os nossos pacientes, né?
tanto na parte de CPAP como máscara também, que a gente tem que preocupar com essa questão. E dentro desse conceito aí de melhor, o que seria? Quais seriam as características de um CPAP, digamos, com boa qualidade, que pode oferecer? O que você O analisa? CPAP, ele vem com um umidificador para umidificar a via aérea, né? Hoje aí vamos falar aí 40 a 57% dos pacientes que são usuários do CPAP, eles têm um probleminha de ressecamento de via aérea. Então é importante o CPAP ele ter essa parte de umidificação integrada no equipamento para estar melhorando esse sintoma. E é lógico, também pode ser outros fatores, né? Um paciente, por exemplo, que tem um refluxo, dependendo da medicação, pode ressecar mais a via aérea. Tem alguns medicamentos também acabam trazendo um ressecamento aí também de via aérea. Então, tem que estar sempre investigando aí. Alimentos também, né? Alimentos. Também tem que cuidar também dessa questão. A Porque parte de nutrição também é importante na questão do sono também, tá, Alderi? é? Quando a gente dorme, né, tem os hormônios, né, a grelina, a leptina, né? Então, a grelina é um hormônio que dá fome, né? A pessoa sente muita fome. E a leptina é um hormônio de saciador. Então, quem dorme mal, ele tem ele desregula esses hormônios, né? E aí acaba tendo um aumento da grelina e uma baixa produção de leptina. E aí ele acaba ganhando mais peso. Então, é uma bola de neve, uma coisa leva a outra, Ô, né? Guilherme, agora outros fatores que podem, digamos assim, potencializar os efeitos da apneia, comportamentos do paciente, atitudes que podem, digamos, piorar a apneia do sono, existem? Existe. A higiene do sono é importante, é fundamental para o paciente ter uma boa noite de sono, né? Evitar bebida alcoólica, comida também muito pesada, né, antes de dormir, procurar refeições mais leves à noite, né? Pelo menos 2 horas antes de dormir, né? Evitar também a parte de telas, né? Tablet, celular, né? Televisão, também vai acabar gerando um despertar nesse paciente, ele vai ter mais problema de dormir. Então, cafeína, né? Bebidas também, Coca-Cola, essas bebidas que se estimulam também o paciente, não é bom ele estar ingerindo, né? Depois, a certo horário, depois da tarde, assim, é bom evitar. Entendi, você comentou do álcool. Então não é uma especulação, o álcool realmente, porque tem gente que fala assim, que fulano bebeu e roncou muito. Então procede isso aí, não é especulação. Não, o álcool ele vai relaxar mais e o paciente, quando ele consome bastante álcool, ele acaba tendo um relaxamento maior dessa via aérea e aí vai desenvolver mais apneias e hipopneias e, consequentemente, o ronco vai vir também, Vai né? vir também, né? Então, na verdade, é um conjunto de fatores, né, Guilherme? Conjunto de Não dá fatores. para delegar o aparelho, colocou o aparelho e a pessoa vai ficar imune ao problema, né? Tem várias questões, várias atitudes que o Que vai paciente tem que ajudar. ter, né? É. E aí, no decorrer desse tempo, existe uma rotina para você monitorar. O paciente sempre vai na tua clínica e você vai acompanhando. É isso que acontece? Isso. E além do acompanhamento que ele vai na clínica, a cada 90 dias, a gente tem um monitoramento também à distância também. Então, a gente consegue saber se o paciente está usando ou não o aparelho, né? E também saber se está sendo eficaz para ele. Então, a gente tem todas as informações. Fica tudo na nuvem, né? A gente, com o programa ali, a gente consegue monitorar Entendi. tudo. Você consegue observar pessoas que desenvolveram algumas doenças, como, por exemplo, a diabetes, a hipertensão, enfim, outros problemas aí. E com o uso do aparelho, do CPAP, não cessou apenas os episódios de apneia, mas também o problema melhorou. Você consegue observar isso aí? Com o CPAP, sim. É. A parte de pressão arterial, né? Principalmente a pressão diastólica, né? Ele começa a ter um bom resultado a partir da 4ª semana, desde que ele use o CPAP mais que 4 horas por noite. Né? Um paciente que usa menos que 4 horas, ele não vai se beneficiar. Então, a gente já consegue melhorar essa questão da pressão arterial a partir de 4 semanas, desde que o paciente durma mais que 4 horas com o equipamento.
E quem não consegue, como faz aí? Pessoa que tem problema de insônia, por exemplo, qual que é a recomendação aí? Porque a eficácia tem a ver com a quantidade de horas, É comum, a insônia é um né? sintoma também muito comum, igual a apneia, principalmente nas mulheres. A mulher ela tem mais problema de insônia do que o homem. E aí, Uhum. quando tem associado a apneia obstrutiva, insônia e apneia, a gente chama de coriza. Então, é um paciente que necessita de mais atenção para a gente estar ajudando ele nessa adaptação. Às vezes, não é só a minha parte da fisioterapia, a gente também vai precisar também de um médico da área, né? Uma psicóloga, né? Também a insônia é muito. A gente tem que tratar muito a parte comportamental do paciente, né? Medicamentosa em alguns casos, mas também a parte comportamental. É fundamental o paciente ele ter um horário para dormir, estabelecer um horário sempre para dormir naquele horário, e ter um horário para jantar também, que vai beneficiar nessa questão da insônia dele. Uhum. Comportamento. Entendi. A fragmentação do sono, o paciente tem um sono fragmentado, vai então, de certa forma, interferir no resultado do aparelho. Também. Porque você falou 4 horas, mas 4 horas seguidas, não seria aquela, digamos, dormiu 2, 2h30, daí teve aquela fragmentação, parou, voltou de novo. Você fala 4 horas seguidas. Isso, ele tem que. Isso aí tem a ver. É o mínimo de 4 horas, ele tem que dormir a noite toda. Tem paciente que ele dorme a- até um certo momento, depois ele vai para o banheiro, quando ele volta, ele não coloca a máscara. E aí, para ele, o melhor, a pior horário que ele tem para ter apneia é de madrugada para amanhecer. De madrugada. Se a gente dividir a noite em duas partes, do começo da noite até metade da noite, ele tem um predomínio mais de estágio N3. E da metade da noite para o final, ele tem predomínio mais de sono REM. O sono tem estágios, né? Tem o sono mais leve e o sono mais profundo. Então, o apneico ele tem dificuldade de permanecer nesses dois estágios mais profundos. E o REM, ele é um sono que ele causa mais relaxamento, né, muscular. Ele tem onde o paciente vai ter mais apneia. E às vezes o paciente ele dorme lá até metade da noite, depois ele vai no banheiro, volta para usar o aparelho e não coloca de novo, é a hora que ele está mais precisando, ele está sem o equipamento. Então ele tem que usar a noite toda para ele ter Ô, Guilherme, então é importante olhar com atenção, com Sim. cuidado para o ronco e para a apneia, né? Não Ah, é simplesmente negligenciar, deixar correr solto, achar que a coisa vai ser resolvida espontaneamente. É é. preciso de um tratamento efetivo, né? Isso. Se o paciente usar certinho o equipamento, em 4 semanas a gente já consegue já diminuir essa pressão 4 diastólica. semanas. Em 4 semanas, um mês a gente consegue já ter uma boa diferença nessa pressão diastólica do paciente. Aham. E a pressão hoje que é a mais difícil, né? De oscilar, né? Quando tem oscilação de Uhum. pressão diastólica, normalmente é um paciente que Uhum. tem mais problema de risco cardiovascular. Aham. Então, por isso que tem muito estudo em cima dessa pressão Entendi. diastólica, né? E você trabalha em conjunto com os outros profissionais, Guilherme? Sim, É. a gente sempre depende, né, por exemplo, da fono, né? Uhum. Alguns pacientes às vezes têm um pouquinho de escape de ar pela boca, então a Uhum. gente tem que ter uma profissional para estar nos auxiliando nessa questão, né? Às vezes tem que indicar para fono. Tem pacientes que têm, às vezes, um desvio de septo, uma rinite crônica, né? Então, a gente tem que encaminhar esse paciente para o otorrino, para ele estar fazendo uma avaliação. Uhum. Às vezes, requer até a necessidade de estar fazendo alguma cirurgia, né? Para estar ajudando, né? Uhum. A ele a respirar melhor com o equipamento. A parte também do, do cardiologista, por exemplo, né? Alguns pacientes que são graves aí, que têm muita retenção de líquido, arritmias graves. Então, a medicação tem que estar bem acertada para a gente estar conseguindo tratar esse paciente de forma Uhum. eficaz também. Guilherme, antes da gente encerrar nosso bate-papo, o aparelho, o CPAP, então, ele é importante, ele é eficaz, ele ajuda. Quem está sofrendo aí com apneia, com ronco, ele pode contar com esse recurso como algo para contribuir para a qualidade de vida dele, né? Porque, aliás, é o que as pessoas buscam, qualidade de vida, né? E Sim, o sono comprometido automaticamente vai interferir diretamente na qualidade de vida, inclusive do sono, né?
na qualidade de vida, no emocional, né? Em tudo, na Principalmente no verdade, né? estresse, né? Humor do paciente. Então é importante ele estar dormindo bem para ele ter um dia melhor, né? Claro, com certeza. Guilherme, foi muito bom o nosso bate-papo, tá? Quero te Legal. convidar numa próxima ocasião aí, quem sabe a gente fazer um bate-papo aí com outro profissional, um cardiologista, um pneumo, enfim, eu acho que é legal essa interação, até porque a apneia ela afeta vários órgãos, né? Então é Sim. bacana um outro profissional participar, no sentido de estar detalhando para a gente, embora você já falou também num contexto geral, né? Mas eu acho que é bacana, muito importante para as pessoas, né, que estão assistindo e são informações a mais, né? Eu que agradeço. Se precisar, a gente vai estar aí de volta também. Tá certo. Tá bom? Tá bom, Guilherme, um grande Obrigado. abraço, boa noite para você e até a próxima. Boa noite. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na próxima quarta. Não deixem de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até quarta.